e a gente começa falando sobre etiqueta no ambiente de trabalho. Ó quanto assunto! Até 2h30 da tarde a gente não para aqui, tá? E etiqueta no trabalho é assim, gente... Importante a gente entender para colocar em prática, porque com tanta gente, se você não prestar atenção nas suas atitudes, você pode ferir alguém e pode ultrapassar os limites da própria empresa. Então, para que a gente fique atento, não cometa nenhuma gafe, a gente hoje fala sobre esse assunto com a analista de desenvolvimento humano organizacional do CIE, Natália Cis Plácido Ferronato, tá certo? Ferronato. Que nome chique. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Uma alegria te receber. Senta aqui pertinho de mim, Natália, para a gente falar sobre etiqueta no ambiente de trabalho. Exato. Existe, então? Existe, é extremamente importante, é um conjunto de regras, de normas que ajudam na convivência do dia a dia, né? Aquilo que a gente aprende desde muito pequeno, as boas maneiras, o bom dia, o boa tarde, e isso se traz também para a vida profissional, para o ambiente profissional. Perfeito. Então, a gente precisa agora parar, pensar, porque, de repente, se você não tem esse hábito, você precisa colocar ele na sua vida para que fique também natural, para que não fique forçado, né? Isso. Porque no ambiente de trabalho, a gente passa grande parte da nossa vida, a gente precisa estar bem. Ser a gente mesmo, né? Exato. Então é importante a gente colocar esses valores bem interiorizados na gente, tá certo? Exato, é isso mesmo. E é desde dar bom dia para o presidente e dar bom dia também para o porteiro, para a copeira. A educação, a etiqueta empresarial, ela vai para todos os níveis. E nas comemorações também, tem que ser sincero nessas comemorações, nos reconhecimentos. A etiqueta pessoal, a etiqueta empresarial, ela é bem completa. Então é para todo mundo, para todos. A questão das nomenclaturas, eu acho que isso é a primeira dúvida que surge. O funcionário tem que chamar necessariamente o seu gestor ou o seu patrão, dono da empresa, de senhor ou senhora? No senhor e senhora é usualmente, né? Você não conhece e ainda você está começando naquele ambiente de trabalho e ainda não tem a intimidade, a pessoa ainda não te deu aquele toque, não, pode chamar de você? Então, sim, sempre use senhor, doutor para os doutores e advogados, então sempre usar os pronomes aí corretos. E quando eles falam, como você disse, não, pode chamar de você, a gente insiste no senhor e senhora ou não, fica-se à vontade e chama de você? Fica à vontade, chama de você, já que ele já deu essa liberdade, não tem problema. Tá, joia. Quando a gente entra numa empresa, a gente não sabe quais são as regras daquela empresa, né? É feio perguntar para alguém se a empresa tem um manual de comportamento, se existem regras ou não, isso faz parte. Normalmente, quando você entra numa instituição, tem aquele joguinho de integração, fala um pouquinho o que se espera de você e o ambiente você percebe. Você vai perceber as pessoas, como elas se tratam, mas se você sentir ainda assim dúvida de como que funcionam as coisas, acho que vale sim uma pergunta, por que não? Né? Nenhuma pergunta é ruim. Basta perguntar, mas perceber como é que as pessoas aqui se tratam, como que é o dia a dia e se aculturando naquele ambiente. Bom, se for aqui, olhando assim esses meninos, a coisa... É melhor quem entrar aqui não ficar olhando muito vocês, não. Que eles brincam bastante um com o outro, né, meninos? Eles brincam bastante. Pode brincar em ambiente de trabalho? Muito cuidado. Ah lá. Muito cuidado, né? Nem todo mundo gosta dessas brincadeiras, né? As brincadeiras às vezes abrem caminhos até mesmo, de repente, para um assédio moral. Então tem que tomar muito cuidado. O indicado é que não brinque mesmo no ambiente de trabalho. Uma coisa é você brincar, essas brincadeiras de mau gosto ou de duplo sentido. Uma coisa é você ser bem-humorado, você falar de contar histórias próprias, engraçadas. Ah, então suas. Podem imitar esses meninos aqui, porque eles são exatamente assim. O bom humor bem-humorado, conta as histórias deles. É diferente daquelas brincadeiras chatas que pode ofender as pessoas. Que seria bullying. Isso, né? isso não. Que não é legal nem no ambiente escolar, lá da infância, a gente já não gostava. Quem dirá no ambiente profissional que você tem aí toda uma carga, seu marketing pessoal, você quer que isso fique evidente e não rotulado de repente numa brincadeira que foi mal feita. Mas o bom humor, sim, o alto astral, isso sempre. Sempre é bem-vindo, né? Sempre é bem-vindo. Todo mundo gosta de gente feliz, eu amo gente feliz. Eu gosto também. Roupa, existe um código, mesmo que a empresa seja mais à vontade? Roupa. Normalmente a empresa vai ter o dress code. Então, chegou no ambiente de trabalho, pergunta se existe um dress code escrito, algo formal. Se não, também vem dessas dicas que você recebe até mesmo na seleção. Aqui, normalmente, o traje é formal,
Bancos, escritórios de advocacia normalmente usam aquele formal completo. Agora, uma startup, uma empresa mais informal, você já pode, de repente, usar um jeans mais escuro, né? Então já é apropriado, um traje mais informal. Mas o importante é seguir o que a empresa está te dizendo. E dentro do que a empresa está te dizendo, você colocar a sua personalidade. Então, eu posso ser formal, colocar o meu social, mas ainda ser eu, usar as minhas cores, ou no informal da mesma forma. Então, você não vai deixar de ser você vai adaptar o seu estilo às regras que a empresa está te colocando como dress code. Mesmo que a empresa tenha algumas regras estabelecidas, às vezes o dono da empresa vai de bermuda, entra na empresa ainda com roupa de academia. Isso abre um precedente para que os funcionários também vistam-se assim? Sim, ele está abrindo, né, ele está ditando uma forma, né? Tem que entender se é uma situação pontual, que ele às vezes nem estava indo, apenas passou no escritório, ou se de fato ele quer que isso vire uma prática. Tem empresas que usam, né, o bermudei. Então isso tem aos pouquinhos entrado nas organizações, mas ainda não é prática para todas. Muito bem. Essa semana a gente conversando aqui, surgiu uma discussão em relação ao WhatsApp. Pode-se mandar currículo pelo WhatsApp? Olha, se o WhatsApp for profissional, ou seja, na nossa empresa nós temos um WhatsApp corporativo. Ok, eu tive acesso a esse contato, na nossa área mesmo nós conversamos com os candidatos por meio do WhatsApp, que é um WhatsApp corporativo. Agora, o WhatsApp da selecionadora, aí já não é invasivo. Importante é você se comunicar pelas fontes oficiais, Trabalhe Conosco, ou a página de carreira que tiver essa empresa, ou o WhatsApp corporativo sempre, nunca o pessoal de alguém. Então, aquela que quer ser proativa, o proativo mandando um currículo para alguém, descobri o WhatsApp daquela pessoa que está selecionando, tá queimando é o filme. Sim, é invasivo, né? Porque imagina, você vai perguntar como você conseguiu meu contato, quem é você, então não é bacana. Já que a gente está falando de WhatsApp, vamos estender um pouquinho e falar de redes sociais, né? A gente precisa se preocupar com redes sociais, pensando numa recolocação? Sim, né? Dentro das etiquetas e da boa norma, isso também vale para as redes sociais, né? Então, ter uma linguagem ok dentro da rede social, tomar cuidado com o que você vai colocar. Hoje, a gente não separa muito, né? A rede social e você está muito próximo. E as empresas, eu sou do CA, eu posto alguma coisa que vai contra, tá errado, né? Eu estou usando a imagem de forma errada. Eu posso, inclusive, causar alguns danos para a minha imagem e a imagem da instituição. Então, nada de postagens preconceituosas, que incitem violência, discussões em redes sociais. Porque a sua etiqueta, a sua imagem é você como um todo, né? Não é só agora. Você fora daqui, você também tem uma imagem a zelar. Agora, como se faz essa ponte entre o jovem e a empresa, entre o estudante e a empresa? Alguns jovens, a gente não pode esquecer, eles têm como muito normal o comportamento deles, que para outros pode ser alguma coisa estranha, diferente. E aí, como é que faz? Às vezes eu entro na página de alguns jovens, então eles lá fumando narguilha, achando aquilo legal. Isso queima o filme? E qual é a balança que eles têm que colocar essas atitudes para saber se tiram ou deixam isso nas redes sociais? O importante é que nada que seja de desrespeito, né, você coloque nas suas redes sociais. Principalmente quando você vincula o perfil a uma empresa. Então, é esse cuidado que deve tomar mesmo. Ainda assim, é uma rede particular, é mais complicado, mas fica visto. É uma vitrine para o mundo, a rede social. E tentar ser condizente. Então, como que eu sou no meu ambiente de trabalho, é o que eu sou fora do meu ambiente de trabalho. Né? É importante sempre pregar o respeito nas publicações, tomar cuidado com o que está sempre dizendo. Então, a primeira delas... Ela não se identifica? Não. Boa tarde. Sempre tive dúvidas de como devo me vestir em uma entrevista. Bom, conhecer a empresa. Primeiro, dá uma pesquisada na empresa. Que padrão que é essa empresa? É uma empresa formal? Vou de social. É uma empresa de publicidade, um exemplo? Já posso, de repente, colocar aquele jeans mais escuro, mas também sempre mais para o formal, porque você ainda não conhece, de fato, como que é aquela vestimenta. É mais se adaptar mesmo ao ambiente e buscar mais a formalidade.
Muito bem. Tá. Próxima, gostaria de saber por que o inscrito muitas vezes não é chamado para as oportunidades se não fizer cursos e etc. Às vezes não temos condições de pagar um curso. Existem propostas gratuitas? Sim, o CIE mesmo tem os cursos disponíveis no Saber Virtual, inclusive de postura e imagem, né, imagem profissional, disponíveis gratuitamente, sim, e devem ser colocados no currículo. Joia. Tem uma pergunta aqui, ó. Quando iniciamos em um emprego novo, qual é a melhor maneira de se adaptar? Trazer bolo para a equipe, mimar estagiários é visto como positivo ou como uma atitude forçada? Atitude um pouco forçada, né? É mesmo? Então dançaram, não vai ter bolo mais. Eu acho que o bolo ele é legal, ele é importante no momento de comemoração, mas eu acabei de chegar e aí eu já vou servindo bolo, isso não é bacana. Então eu tenho que chegar com humildade intelectual dentro de uma equipe, estando disposta a aprender e a compartilhar os meus conhecimentos, sim. Não mimando dessa forma, mas vai ter momentos em que é válido essas comemorações, reconhecimento aí das equipes. Joia. Falar ao telefone pode ser uma situação bem constrangedora no ambiente de trabalho. Como dar um toque para aquela pessoa que atende um familiar aos berros no meio do escritório? Bom, feedback, confiança com os pares de trabalho. Então, você vê que a pessoa está um pouco saindo ali do eixo. Ó, eu não gostaria de ir lá fora conversar? Precisa de ajuda? Tá tudo bem? Questões pessoais, elas devem ser, dentro do possível, ser vistas fora, né, do ambiente de trabalho. Então, assim, eu sou um ser único, eu sou um ser íntegro, mas eu preciso estar presente e ter presença enquanto eu estou trabalhando. Então, né, estar em casa pensando no trabalho, estar no trabalho pensando em casa. E esse toque, esse feedback, olha, tá tudo bem, acho que é melhor você atender lá fora. Hoje, muitas empresas já têm essa cabine para esse tipo de call, né? Então, olha, tem lugares já específicos para falar sobre isso, para você não se expor, né? Às vezes é uma coisa tão particular, ficar se expondo. Então, vale o toque, sim, vale o feedback. Joia. Próxima pergunta. Eu estou em processo seletivo, fiz uma entrevista e fui para outra entrevista com o gerente regional. Ela me pediu xerox de documentos, só que minha identidade estava faltando um dígito. Fui fazer outra e não entreguei no prazo. A gerente falou que ia marcar e até agora estou esperando a resposta para ir para o RH. Ela falou que essa semana daria a resposta positiva e até agora nada. O que faço? Eu aguardo ou posso colocar o currículo em outros lugares? Liga lá primeiro para saber, né, qual que é a resposta, qual que é o tempo que eles vão te dar de resposta. E se esse tempo for adequado para você esperar, ok. Se não, vale sim, de repente, procurar, né? Tem que ver que prazo que vai dar para ele responder. Então, ela está dizendo aqui, né? Ela falou que essa semana ainda daria a resposta. Talvez falhar, aguarda, essa semana você vai ter a resposta. Guardar um pouquinho ou ligar lá, perguntar, né? Saber se de fato essa vaga ainda está aberta. Se não, tem que procurar, né? Exato. Vamos lá. Próxima pergunta. Como devo me comportar em uma entrevista de emprego? Eu fico ansiosa na hora. O que posso fazer? Respirar, ficar calma, né? É importante. Se preparar, isso é bem bacana também. Se você já sabe que vai ficar ansiosa, prepara, treina com alguém, já como é que é as perguntas da entrevista. E respirar, ficar calminha. Vai dar tudo certo a entrevista. Com certeza. Eu fico pensando assim, do outro lado tem uma pessoa também, tem um ser humano. A gente sabe que provavelmente sentiu um dia a mesma coisa Sim. que você está sentindo agora, né? Sim. Às vezes a gente faz grande outra pessoa do outro lado, mas é tudo gente igual a gente. Gente igual a gente. Sente a mesma coisa. Sente, então, fica relaxa. tranquilo. Relaxa e se prepara, né? Eu acho, tem que se Lê preparar. bastante, conhecer da empresa e preparada. Próxima pergunta. Minha pergunta é, qual o ponto principal que devo caprichar em um currículo e na hora de entregar, devo ir arrumada como eu vou em uma entrevista? Sempre se manter arrumado, né? A gente nunca sabe, de repente está tendo uma seletiva e você pode já participar. Então é importante estar sempre preparado. Currículo bem alinhado, sem erros, uma boa apresentação, asseio, sempre é muito importante, né? A gente fala para homens, né? Cabelos asseados, a barba... Pode deixar a barba, mas que ela esteja uma barba cuidada. Então, você não sabe, você tem que estar sempre preparado. Ótimo. Vamos falar de apelido. Apelidar alguém pode ser complicado? Pode ser complicado, também pode caracterizar assédio moral. Então, é muito complicado. Lembra na infância que a gente não gostava de apelido? É a mesma coisa das brincadeiras dos apelidos. Então, não são adequados. Então, não apelide ninguém. Sempre a empatia, né? Será que eu vou gostar desse apelido? Mas que ele seja um apelido, fofo, às vezes remete coisas que a pessoa lembra que não sejam agradáveis. Então, não apelidar. Já que eu falei de apelido, lembrei de um que é coletivo, que diz Rádio Peão. A Rádio Peão é aquele disse-me-disse de corredor, Zum, né? zum, zum. Alguém falou que vai rolar uma demissão. Esse zum, 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 pode dar ruim?
Pode. Normalmente, a informação não é verídica. Alguém acha que isso vai acontecer e começa a disseminar uma informação que muitas vezes não é verídica. O importante é você buscar informações nos canais oficiais. Então, o RH, o Endomart, comunicação interna, o seu chefe, querer saber das coisas. Então, assim, a rádio corredor, às vezes dissemina coisas que nem vão acontecer e você fica ansioso por coisas que nem muitas vezes vão acontecer. Gostei, a Natália mudou o nome que as empresas sempre usam, agora Corredor. virou Rádio Corredor. Menos ofensivo, Fica gostei mais também. leve. Rádio Corredor, vamos usar aqui, Rádio Corredor? Olha, Natália Assis Plácido Ferronato, analista de desenvolvimento humano e organizacional do CIE. Esta moça que está aqui conversando com a gente, ela está lá no CIE, o site é www.cie.org.br, no Face e no Instagram, oficial.cie, no Twitter, CIE_oficial1. Se você prefere ligar para o CIE para saber mais, para fazer o seu cadastro, olha, lembrando que qualquer estudante de nível técnico ou universidade pode fazer o cadastro no CIE, independente da idade. Exato. E aprendizes de 14 a 24. Pode também fazer. Tem que ter até o 2º grau incompleto, não é isso? Pode ser ensino completo, mas de 2º grau. Pode, contanto tenha 24 anos, até 24 anos. Aí você liga no 3003-2433. Tem que fazer o cadastro, porque tem muitas vagas, mas também empresários, microempresa, pequena empresa também podem abrir vagas de aprendizes, de estagiário e vale a pena. É o jeito da gente cuidar do nosso país, né? Exato. Muitos programas bons no CIE. Natália, obrigada. E até a próxima. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Viu? Obrigada pelas dicas. Pegou? A gente vai aprendendo, né? Tem que colocar em prática, tá bom? E não correr o risco de ser mal interpretado.